Eu vou discutir um pouco com vocês aqui na genética. ah, Alguns blocos de assuntos. Vamos começar por dois assuntos importantes: o projeto de genoma humano e o sequenciamento de Sanger, que são aspectos históricos que deram origem à genética atual. Aqui tem três assuntos extremamente importantes para a compreensão da genética atual a partir da história da genética. O projeto Genoma Humano, que aconteceu do ano de 1990 até 2003, por conta do entendimento do sequenciamento de DNA, foi desenvolvido pelo Sanger na década de 70, e agora, juntando essas técnicas, nós chegamos ao ponto do CRISPR-Cas9, que é uma técnica de deleção e inserção de DNA, inclusive de espécies diferentes. Tem recentemente até um trabalho com críticas éticas, mas um trabalho científico que foi feito na China, em que um pesquisador deletou a proteína C6-5 de dois embriões, e esses embriões se desenvolveram. São duas crianças que, por não terem proteína C6, são imunes ao HIV. Por um lado, isso é bem interessante nesse sentido, por outro, desperta grandes questões éticas relacionadas, inclusive, à eugenia. Quer dizer, é possível se pensar em criar pessoas com características genéticas escolhidas. E observa que isso pode, eventualmente, causar sérias consequências para a humanidade, imprevistas, inclusive. Pode pensar em desenvolver pessoas que são imunes a doenças crônicas não transmissíveis, que sejam geneticamente relacionadas tanto ao meio ambiente quanto às características genéticas, melhor dizendo, ou doenças que sejam exclusivamente genéticas. Apesar disso, também se pode, considerando que nós conhecemos mais de 23 mil genes humanos, é possível pensar em manipular de forma a se desenvolver pessoas, além de mais saudáveis, talvez mais inteligentes, mais fortes, mais dominantes. E qual seria a consequência disso? Porque a tecnologia já existe e ela é relativamente simples. Em 2020, inclusive, duas cientistas, uma delas a Doudna, eu vou recomendar um texto dela, ganhou um prêmio Nobel exatamente pelo desenvolvimento da técnica CRISPR-Cas9. Então a gente vai olhar principalmente esses três tópicos. O sequenciamento de Sanger. Atualmente nós temos sequenciamentos mais rápidos, mais modernos, mas o sequenciamento de Sanger foi o início da pesquisa, e nem é tão antigo. Em 1977 o Sanger desenvolveu essa técnica. Projeto Genoma, que terminou em 2003, e agora, recentemente, temos o CRISPR-Cas9. Quando a gente fala, então, de DNA, é importante que a gente saiba ou tenha uma noção da tecnologia do DNA recombinante. As tecnologias mais modernas de engenharia genética trabalham essencialmente com reconhecimento e ligação de DNAs diferentes. Então você consegue recombinar, por exemplo, um gene humano que a gente conheça, por exemplo, o gene que produz insulina, ao DNA de uma bactéria. Essa recombinação faz com que a bactéria produza insulina humana. Então, é um processo revolucionário e que, modernamente, faz com que a gente tenha grandes possibilidades e grandes usos práticos, né? Inclusive na produção de medicamentos. Se pode pensar na manipulação de DNA de organismos, a produção de transgênicos, mas também na produção de medicamentos que sejam direcionados a características genéticas de uma pessoa. E a gente tem no mercado já esses medicamentos. Os anticorpos monoclonais são usados com frequência para tratamento de alguns cânceres. Eles não podem ser usados em todas as pessoas porque eles são específicos. Mas, em tese, é possível que se desenvolva um medicamento específico para uma pessoa de acordo com as condições, as características genéticas dessa pessoa. E isso é tudo produto de um processo histórico muito bem desenvolvido. E a gente pode pensar nesses aspectos históricos a partir do que a gente chama de endonucleases.
Endonucleases ou enzimas de restrição são enzimas que cortam o DNA em pontos específicos. Então, desde que a gente estabeleça qual sequência de DNA a gente quer que seja cortada, essas enzimas, que são proteínas catalisadoras, reconhecem sequências específicas de DNA e cortam o DNA num ponto específico. E é possível fazer uma ligação nessas quebras, nesses cortes feitos pela endonuclease, forçando um micro-organismo ou um organismo pluricelular a trabalhar, a produzir, a sintetizar proteínas de uma forma específica, como se deseja fazer. Como a gente vai falar sobre o CRISPR-Cas9 depois, uma coisa importante é que você se lembre que os vírus, especialmente os bacteriófagos, a capacidade de, quando se ligarem à bactéria, injetarem na bactéria o material genético dele. Isso faz com que a bactéria ligue ao DNA dela o material genético do vírus e produza proteínas daquele vírus. Então, se você pensar nesse sentido, o que o vírus faz é basicamente entre aspas, a tecnologia do DNA recombinante que nós podemos fazer em laboratório. Então, de novo, a bactéria tem receptores na membrana dela, o vírus se liga a esses receptores e a bactéria permite a entrada do DNA do vírus quando ele injeta no citoplasma. A bactéria, então, pelo menos essa é a proposta do vírus, digamos assim, a bactéria liga ao DNA dela o DNA do vírus e começa a produzir, a sintetizar as proteínas do vírus como se fosse o vírus dela. Agora, imagina se a gente pegasse um DNA que não seja o DNA viral, mas seja um DNA de interesse. Por exemplo, um DNA de insulina humana. Talvez a gente pudesse fazer com que essa bactéria produzisse insulina humana. E isso é a base inicial da ideia que deu origem à tecnologia do DNA recombinante e também à técnica de CRISPR-Cas9. Até porque, quando o vírus faz isso, adere ou insere o DNA dele na bactéria, a bactéria vai produzir proteínas no vírus, e o que comumente acontece é que ela vai produzir essas proteínas e com o tempo ela vai produzindo novos vírus que vão acabar matando a bactéria e depois se proliferando. Entretanto, existe, com uma certa frequência, a possibilidade da bactéria não morrer. Ela pega o fragmento do vírus e incorpora no DNA dela, que é chamado de locus CRISPR. E esse locus CRISPR fica na bactéria e é passado de geração a geração. Quando, em algum momento de uma geração futura, ou da mesma bactéria, um vírus, o mesmo tipo de vírus, insere o DNA, ataca essa bactéria, a bactéria consegue reconhecer aquela sequência do vírus e a enzima Cas quebra o material genético do vírus e inativa esse vírus. Bom, isso é um mecanismo natural da bactéria e que foi usado também para desenvolvimento da tecnologia CRISPR-Cas9. O Cas9 é a proteína da bactéria, então, que quebra o material genético do vírus. Só por curiosidade, existe uma pequena diferença entre o início do DNA do vírus e a sequência inicial do DNA da bactéria que reproduz o vírus. É chamada sequência PAN. Isso faz com que a bactéria não destrua o próprio DNA, mas consiga destruir o DNA do vírus. Mas isso são parênteses. Muito bem. Aqui a gente tem alguns exemplos de enzimas de restrição. Você observa que a enzima de restrição tem origem em bactérias específicas e corta sítios específicos de DNA. Então, se você pega essa enzima de restrição e coloca junto de um DNA qualquer, ela vai procurar os lugares, os sítios que tenham aquela sequência que a enzima reconhece e corta esse sítio. A gente pode usar isso, por exemplo, para fazer teste de paternidade. A diferença média do DNA de uma pessoa para outra é de 0,2%. Ou seja, em média, o meu DNA e o seu DNA têm uma diferença de 0,2%, excluindo os cromossomos sexuais.
E isso quer dizer que se a gente colocar a mesma enzima de restrição num frasco com o meu DNA e com o outro frasco com o seu DNA, essa enzima vai cortar o DNA em pontos diferentes, porque os nossos DNAs são levemente diferentes. Entretanto, se a gente colocar 3 frascos, um com DNA de uma mãe, outro com DNA do pai e outro com DNA do filho, colocar a mesma enzima de restrição, essa enzima de restrição vai cortar pontos específicos no DNA da mãe, outros pontos no DNA do pai, e como o DNA do filho foi derivado da mãe e do pai, ele vai cortar pontos que ou vieram da mãe ou do pai. Ou seja, se você comparar os cortes do DNA do filho, você consegue identificar que ou esses cortes, esses DNAs são iguais ao da mãe ou ao do pai. Se houver nesse filho um corte que não é similar nem à mãe, nem ao pai, eu sei que um dos dois não são pais dessa criança, pelo menos um dos dois. Enfim, então as enzimas de restrição são enzimas que cortam sítios específicos do material genético. Aqui a gente está vendo em verde uma bactéria, né? Aqui é o DNA da bactéria, aqui são plasmídios. Esses plasmídios são DNAs que a bactéria pode incorporar e passa a sintetizar, assumir a função programada nesse DNA, digamos, extra, que ele tem forma circular, e dá características novas para ela. Por exemplo, a bactéria pode adquirir resistência a antibióticos, pode adquirir características específicas por conta desses plasmídios que foram inseridos. E esses plasmídios eles podem ser usados como vetores para inserção de genes novos. Já que uma bactéria consegue captar esses plasmídios e assumir funções novas, a gente pode inserir DNA, genes, na verdade, nesses plasmídios. A bactéria vai incorporar esses plasmídios e assumir, sintetizar as proteínas determinadas por esses plasmídios. Aqui embaixo a gente tem, agora aqui no slide maior, a gente tem imagens de alguns plasmídios. Um plasmídio desse pode, inclusive, ser capturado por bactérias de espécies diferentes. Imagina que uma bactéria resistente a um determinado antibiótico morra, libere no meio o material genético e uma outra bactéria incorpore esse DNA. Essa bactéria que incorporou o DNA, mesmo sendo de outra espécie, ela vai adquirir aquelas características de resistência ao antibiótico. Então você percebe que o plasmídio é um tipo de material genético muito versátil. Consequentemente, se eu colocar um gene específico nesse plasmídio, a bactéria assume também as funções dele. Aqui a gente tem um exemplo dessa atuação, dessa clivagem. Nós temos um plasmídio, aqui uma proteína de restrição quebra o plasmídio em um lugar específico, e nesse lugar da quebra pode ser inserido um gene novo para dar características novas à bactéria. Ok? Aqui a gente está vendo a imagem de um vírus bacteriófago, um desses vírus que atacam bactérias. E para que a gente consiga depois determinar os DNAs, é feita a técnica de eletroforese. Eu vou deixar um vídeo para vocês sobre a eletroforese, mas a eletroforese se baseia no fato de o DNA ter carga elétrica negativa. A região de fosfato do DNA, porque o nucleotídeo é formado por fosfato, mais um açúcar, uma pentose, né? Pode ser a ribose, a desoxirribose, ou pode ser um açúcar, um carboidrato, sem hidroxila, que é o que é usado para fazer o sequenciamento de sangue, além de uma base nitrogenada, timina, adenina, guanina, citosina. Essa carga negativa que existe no fosfato faz com que, se você submeter o DNA a uma diferença de potencial, uma placa com carga elétrica negativa e uma positiva, ele migre do lado negativo para o positivo. Então, a gente pode colocar ali um meio, esse meio, na prática, ele é feito ou de agarose, que é um material tirado de alga, ou de poliacrilamida, e ele funciona como se fosse uma microrrede. A gente coloca, então, entre o polo positivo e o polo negativo, essa microrrede e os DNAs. E esse DNA vai
que é cortado, né, ele vai migrar do polo negativo para o polo positivo, sendo que as partículas menores migram mais rápido, chegam mais próximas ao polo positivo. Com isso, a gente vai ver, é possível sequenciar o DNA ou verificar similaridades entre um DNA e outro. Aqui a gente tem um aparelho de eletroforese e aqui a gente tem um gel de DNA. Então, depois desse DNA ter sido replicado em laboratório, com a técnica que a gente chama de reação em cadeia da polimerase, PCR, então não confunda o PCR, que é reação em cadeia da polimerase, com PCR, que pode ser parada cardiorrespiratória ou proteína C reativa. PCR, nesse caso, reação em cadeia da polimerase, é porque a enzima polimerase monta várias sequências de DNA, várias sequências do mesmo fragmento de DNA. Você coloca esse DNA em poços, e esses poços são exatamente a agarose ou poliacrilamida, e é muito parecido com a gelatina incolor. Tá? A textura, fisicamente, é como uma gelatina incolor. Você coloca essa placa com feita de agarose no aparelho de eletroforese, esse líquido aqui é um tampão para estabilizar o pH. Aqui a gente tem uma carga positiva, aqui a gente tem uma carga negativa. Então o DNA vai migrar do polo negativo para o polo positivo. Quando você olha aqui do lado esquerdo a placa, nós estamos vendo bandas. Cada uma dessas bandas são montes, são sequências em grande número de DNA.